O Luiz Felipe Dávila, você não estava muito crente na visita de Emmanuel Macron, né? De que isso poderia render frutos importantes para o Brasil, pelo menos neste momento. Passada a visita, que análise você faz? Muda de ideia em relação a alguma expectativa ou elas foram todas concretizadas? Não, a visita de Macron traz muito prestígio ao presidente Lula, porque, na verdade, é o chefe de uma grande nação europeia visitando o Brasil, mas não trouxe, como eu disse, nada de concreto. O que o Brasil queria era ver o acordo do Mercosul. E, olha, nunca teve um momento tão propício para o acordo do Mercosul ser aprovado, porque nós temos presidentes de direita no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e um de esquerda, como é o caso no Brasil, que é a favor do acordo do Mercosul. Então, nunca teve uma constelação tão favorável para se aprovar esse acordo Mercosul-União Europeia. Então, é uma pena que Macron joga isso pela janela e mostra a sua pequenez como político. Eu gosto de lembrar que é sempre a história, como são os grandes estadistas, né, Evandro? O general de Gaulle, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os franceses recusavam a fazer as grandes reformas estruturantes do Estado que precisava ser feita, ele falou assim: eu não vou governar a França sem o apoio dos franceses. E sabe o que ele fez? Ele ficou longe da França, não é da política, da França, durante 13 anos. 13 anos. Aí, em 1958, foi uma romaria de políticos franceses pedir ao general de Gaulle: por favor, faça todas aquelas reformas estruturantes que você queria lá em 1955 que nós recusamos. E está aqui o poder praticamente autoritário para você fazer o que você bem entender. E aí o general de Gaulle cria o que chama a Constituição da Quinta República Francesa, que é a que vigora hoje. Mas veja só, foi preciso 13 anos para cair a ficha dos franceses e entender que se eles não fizessem aquilo que de Gaulle disse que ia fazer em 45, a França não ia evoluir politicamente, ia continuar tendo uma crise política atrás da outra. E foi preciso só em 1958 para cair a ficha da sociedade e dar esse poder ao presidente de Gaulle naquele tempo. Então, Macron, mais uma vez, mostra que ele é um político medíocre, ele está pensando na próxima eleição, como vai ser a sucessão, e não está pensando no futuro dos franceses, porque essa era uma grande oportunidade para ele dizer que esse acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia era importante não só para a França, mas para a comunidade europeia, para resgatar o espírito empreendedor, que é fundamental para a Europa recuperar o seu dinamismo econômico. Mas o que ele fez? Ele se rendeu ao corporativismo do setor agrícola, que, como eu disse aqui tantas vezes no 3 em 1, representa 1,3% da população francesa contra o resto do interesse da Europa inteira, que hoje quer o acordo Mercosul-Comunidade Europeia, porque não quer ficar presa a essa dinâmica de dois grandes blocos, que é a China e os Estados Unidos. Então, nesse sentido, foi um fracasso, porque nada evoluiu nesse sentido. Quanto à parte do Fundo Amazônico, 1 bilhão é um refresquinho aí para o Brasil, para não sair de mão vazias e tal. Mas não tem nada a ver com o que o Brasil precisa fazer. E isso não tem nada a ver com a França, isso é com o Brasil. É entender que é a economia de mercado que vai fazer o Brasil transformar a economia do meio ambiente num grande alavancador da retomada do crescimento, do emprego, da renda e da competitividade internacional do Brasil.